Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. É bom estarmos de volta novamente. Aleluia. Grupo de irmãos que esteve ali na conferência Geração Santa e Geração Final. Estava falando aqui que estamos acostumando com o sobrenatural. Amém? Agora ficou muito alto, hein? E, na verdade, o sobrenatural não está relacionado necessariamente com experiência mística. Pode até acontecer. Uma experiência mística extraordinária, né? Mas o sobrenatural é uma experiência subjetiva. Amém? Onde nós entramos na essência de Deus, né? E essa essência de Deus está na sua palavra. E a reação de alguém que toca, né, nessa essência de Deus que é a sua palavra, é uma explosão de alegria, uma explosão de realidade, né? Então essa experiência nos transforma e realiza algo concreto em nós, algo sólido em nós, uma mudança real, e isso é sobrenatural. Ó Senhor Jesus, você olha para as pessoas, e quanto mais elas entram nessa esfera, nessa dimensão, mais elas são transformadas, né? Temos visto isso muito hoje, olhando para os adolescentes, né? Amém? Que sempre foi um grupo difícil de trabalhar na igreja, né? Tímidos, ainda tenros na sua experiência com Deus, mas por causa do efeito da palavra, e em especial da imersão na palavra, ó Senhor Jesus, né? Eles estão mudando, estão se tornando ousados, intrépidos, as nossas tropas, nossa linha de frente, ó Senhor Jesus. Isso é o quê? Isso é sobrenatural. Graças ao Senhor por isso, irmãos, né? E é isso que o Senhor está nos levando a viver nesses dias, né? Eu quero até agradecer aos irmãos e compartilhar com a igreja a alegria de estar ali com os nossos meninos, ali na estância, né? Com a nossa micro-região, foi sensacional, tremendo, esses dias ali na estância, né? Isso foi possível por causa da cooperação de cada um aqui. Muitos irmãos cooperaram com ofertas, né? Alguns fizeram comportagem para ajudar, outros ofertaram, né? Foi muito importante. E essa é a esfera que nós estamos vivendo hoje. O sobrenatural também é essa esfera da igreja. Ó Senhor Jesus. Aliás, o sobrenatural é principalmente essa esfera da igreja. A casa de Deus. A porta dos céus. Onde os anjos estão subindo e descendo. Mas na prática isso acontece quando nós lutamos uns pelos outros, né? Tem um versículo aqui que eu gosto muito, foi enfatizado na conferência, né? Que está em Neemias. Senhor Jesus. Meu caderninho está sobrenatural, achei. Neemias 4, versículo 14. Essa tem que ser a nossa dinâmica hoje. Diariamente, não apenas para enviar os jovens para a conferência, mas no nosso dia a dia. Olha só o que diz aqui. Senhor Jesus, inspecionei, será que está certo? Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Não, sim, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Amém? Que tal? Vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Senhor Jesus, essa é a esfera da igreja hoje, onde nós estamos lutando uns pelos outros. Senhor Jesus, isso é sobrenatural. Vivemos um tempo, né, de ataques, né? E de fato a edificação da igreja é um processo de luta, não é algo fácil, né? Isso ficou claro para nós em Mateus, quando Jesus falou sobre que ele edificaria a sua igreja. Mateus 16, versículo 18, ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ou seja, ele profetizou para nós o que? Um tempo de luta.
de guerra, de batalha espiritual. Ó Senhor Jesus. E como é que nós lutamos? Não é olhando para o seu próprio umbigo apenas, né? Ou para a sua própria pessoa, mas é olhando para o corpo, para a igreja, para os muros como um todo, para as famílias. Ó Senhor Jesus, nós temos que ganhar esse espírito de luta, né? De lutar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de defender cada um. Ó Senhor Jesus, porque se alguém é atingido, nós também seremos atingidos, né? É um muro extenso, né? Se você olha para essa figura, então, de Neemias, que tem todo um contexto aqui, não tem como nós explorarmos aqui, mas era um processo de restauração, de reedificação dos muros, e representa o governo de Deus. Então era necessário um empenho do corpo, era um empenho coletivo, é uma luta uns pelos outros. Amém? Vamos fazer isso então? Vamos ganhar esse espírito de luta? Amém. Espírito de capitães de tropa? Ó Senhor Jesus. Isso foi um encargo muito forte, né? Que foi trabalhado ali na conferência. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos aumentar o nosso engajamento, né? Amém? Essa é a esfera da igreja hoje. Engajamento. Cada um se apresentar, cada um cooperar, cada um fazer a sua parte. Ninguém pode ficar de fora. Todos precisam servir. Todos precisam reunir. Precisam ofertar. Ó Senhor Jesus. É uma grande luta. Precisamos ganhar o espírito dos remanescentes. Aleluia! Quem edifica a casa de Deus são os remanescentes. Só que eles são chamados para se posicionar. Olha só o que diz Mateus 24. Eu vou ler esse versículo, está nos inspirando um pouco aqui nesse momento. Não estava previsto. Olha só, Mateus 24, versículo 12, fala: e será pregado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Esse é o processo de luta, de edificação. Senhor Jesus, temos que olhar uns para os outros. Tem alguém tentando esfriar o seu irmão. Tem alguém tentando falar algo que vai esfriar o seu irmão. Levantando situações que vai tirar ele das reuniões. Ou do serviço. É uma luta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é sério. Essa é a nossa luta hoje. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus. Esse é um espírito de luta que tem que estar em nós. Mexer conosco. Isso estava no coração de Neemias, né? Nós vemos no capítulo 4, versículo 14, mas se nós voltarmos no versículo 6 de Neemias, ele vai falar de maneira mais clara ainda, falar: sim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, aqui tem um contraditório, né, entre Mateus e Neemias. Por um lado, existe uma ação de luta tentando nos fazer esfriar. Ó Senhor Jesus. Está acontecendo. Não pense que você tem imunidade, não. É uma ação muito forte da iniquidade. E quem está por trás é o inimigo. Só que ele usa pessoas, ele usa palavras, ele usa situações, mentiras, usa de muitas estratégias. Ó Senhor Jesus. Mas como não esfriar?
Precisamos, irmãos, nos posicionar, né? Aqui Neemias, como alguém que Deus levantou naquele momento da história de Israel, né? Um momento difícil. Se olhar no capítulo 1, vai mostrar que a situação era de desolação. Mas Deus despertou o espírito de Neemias. E até do rei. Um rei pagão, Deus despertou. E levantou as condições para que ele saísse e levasse a cabo uma edificação, que é um processo de luta. E ele nos chama aqui para lutar e trabalhar. Agora, esse trabalho precisa de ânimo. Então, esse ânimo para trabalhar e para edificar, irmãos, é esse espírito, né? É o espírito dos remanescentes, que são a minoria, que de fato estão preocupados com a edificação de Deus. Amém? Quer fazer parte dessa minoria? Vem ver. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, Jesus, ele produziu um grupo no seu ministério terrenal, né? O vem ver é isso. Jesus passou 3 anos e meio, né, fazendo o vem ver, de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa. Ele chamava as pessoas para viver a experiência sobrenatural, a experiência de entrar na essência de Deus, da palavra de Deus, que não era a palavra dele, que não era o ministério dele. Olha só, João capítulo 1, né? João capítulo 1, no versículo 35, Jesus, ele mesmo começa a convidar, né? Ali aparece 2 discípulos de João, né? No 35. Aí no 38 fala, e Jesus voltando e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram Rabi, que quer dizer, mestre, onde assiste? Respondeu-lhes, vem ver. Aleluia! Eles foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. E aqui ele começou a chamar. Se você for olhar, vai aparecer alguns nomes aqui, né? André, é isso mais à frente, depois Filipe, Natanael. Ele começou a reunir um grupo aqui, formar um grupo de pessoas, de remanescentes, amém? Que estavam ganhando a mesma visão que ele. Ó Senhor Jesus. Então você percebe aqui que o vem e ver produz também o que? Um engajamento. Amém? Na verdade, Jesus estava formando aqui o que? Um grupo de capitães, né? Aqui você tem aqui as 2 conferências, CGS e CGF, né? O vem e ver está aqui e os capitães estão aqui. Irmãos, quanto mais você experimenta Cristo na sua essência, na substância de Cristo, mais você se torna alguém engajado em fazer a sua obra. Não pense que você desfrutar de Cristo, você vai ficar alguém alienado, alguém que fica nos montes aí, só orando, né? Que é bom também, só fica no quarto, só fica ali buscando, só fica ali meditando, né? E isso não é sinal que você está vindo e vindo, porque Jesus chamou homens para cooperar com ele, e esses homens, eles agregaram com Jesus, eles somaram com Jesus, eles se engajaram numa causa, e começaram a desenvolver então o que? Um processo de edificação, amém? Interessante que no final aqui fala o quê? 51, depois que eles se engajaram, que eles entraram, que eles ganharam a visão, vieram e viram, o que tem aqui o cenário?
um céu aberto. E esse céu aberto, com os anjos subindo e descendo, representam a casa de Deus. Se você olhar depois em Gênesis 28, mostra isso, né? Na experiência de Jacó. Aqui está a casa de Deus. Pessoas que estão vindo e vendo. E que estão se tornando engajados. Capitães. Ó Senhor Jesus. Esse é o tempo atual, irmãos. Vivemos um tempo de novo na vida da igreja. É uma grande virada. É um novo caminho. É um novo momento. Senhor Jesus. E não é algo tão simples de você absorver. Por isso que nesse momento Jesus também teve dificuldade. Nem todos seguiram o Senhor. E muitos que seguiram o Senhor, o abandonaram. Ó Senhor Jesus. Porque não conseguiram fazer a virada. Não conseguiram experimentar João capítulo 1. Como esses discípulos de João conseguiram. Como o André conseguiu, como o Felipe conseguiu, Natanael conseguiu. Muitos não conseguiram. E ficaram pelo caminho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas o momento é esse. Eu notei uma frase aqui. Que a escolha que nós fizemos hoje, fazer ou não fazer a virada hoje, vai determinar o nosso destino. Esses grupos de pessoas aqui fizeram a virada. Seguiram o Senhor. Se tornaram, como fala Mateus 4, né, em outra descrição, pescadores de homens. Eles se uniram ao Senhor. Entraram na essência de Deus. Viveram o sobrenatural. Ó Senhor Jesus. Mas muitos não conseguiram. Irmãos, porque isso requer de nós uma experiência que vai eliminar completamente a nossa capacidade natural. A virada que nós vamos fazer hoje é a virada da palavra profética de Deus. A palavra de comando de Deus. Conhecer a substância dessa palavra. E receber essa palavra como nosso legado. Como algo que vai conduzir a nossa vida. Que vai reger a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Essa é uma experiência sobrenatural. Marcante que nós temos que fazer hoje, né? Que aquele grupo fez. Mas que muitos não conseguiram fazer. João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aleluia. Esse verbo é a palavra. Tudo que Deus faz é por meio dessa palavra. Essa palavra traz a essência de Deus. Não é apenas um meio de comunicação. E a obra de Deus consiste em entrar nessa palavra. Entrar nessa essência. Viver isso intensamente. Imergir nessa palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso aqui não é algo doutrinário, irmãos. Não é algo conceitual. Mas é uma experiência, uma grande virada que nós vamos fazer hoje. É uma virada substancial. Olha só o que diz o versículo 10. Versículo 11, na verdade. Veio para o que era seu, mas os seus não o
receberam. O foco dessa palavra não está em quem fala, porque essa palavra é o próprio Deus. O foco dessa palavra está em quem recebe e acolhe essa palavra com fé. Quando nós recebemos a palavra com fé, acolhemos essa palavra faz a obra de Deus em nós. Não é um mero discurso, não é uma mera doutrina, ó Senhor Jesus, mas é uma experiência. Por isso que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Amém? Todos quantos, desde João 1 até hoje, que receberam essa palavra, creram nessa palavra, na sua essência, com simplicidade, com fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, essa palavra nos leva para a dimensão do poder de Deus. Irmãos, não é pouca coisa. Paulo descreve em Efésios, né? Quando ele fala desse poder, ele usa a expressão a suprema grandeza do seu poder. Para os que, lembrei até do Jacozinho agora, para os que crerem. Esse crer, irmãos, essa virada que nós temos que fazer. Nós ainda olhamos para a palavra como algo exterior, como uma mensagem. Precisamos aprender a mergulhar nessa palavra, mergulhar nessa essência. João capítulo 14, Jesus desesperadamente, né? Antes de João 14, João 5, 19, Jesus fala: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que ele fizer, o filho também, semelhantemente o... Então, o filho, ele estava vivendo essa experiência subjetiva com a palavra. A substância da palavra, ele não via por si mesmo. Não era a sua força, a sua capacidade, né? E no 30 ele fala: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Isso aqui entra na essência. Essência da palavra. Você, sua pessoa, seu ser, mergulhar nessa palavra. Vai sair isso aqui, ó. Alguém que não vive por si mesmo, pela sua própria força, mas por essa palavra, né? Em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for eu não vou-las teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então essa experiência, essa virada que o Senhor viveu, Ele nos colocou dentro dela. Ó Senhor Jesus. Irmãos, viver isso é viver o sobrenatural, é viver a dimensão de Deus. Olha só o versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Olha só, faz, essa é a palavra, essa é a substância da palavra. Essa é a essência da palavra, que nós temos que entrar nela, fazer essa virada. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E digo mais, ele fala mais forte agora. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, olha só, se nós recebemos essa palavra,
na sua essência, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso aqui é a suprema grandeza do poder. Irmão, você está satisfeito com a sua vida? Com a sua experiência medíocre de fé? O Senhor está nos chamando para poder viver coisas sobrenaturais, fazer as mesmas obras que Ele fazia e maiores ainda. Ó Senhor Jesus, tudo isso está na palavra. Ó Senhor Jesus, está na experiência de alguém que está vivendo essa essência. Esse é o nosso desafio hoje, fazer essa virada substancial, né? E quando nós cremos, quando nós somos simples, nós emergimos essa palavra, nós oramos essa palavra, e nós fazemos isso pouco. Quando nós cremos que essa palavra vem de Deus, e aplicamos essa palavra no nosso viver, irmãos, os milagres acontecem. E vão acontecer muitos mais milagres ainda. Que tal? Esse também é nosso legado. Está sendo dado para mim e para você. Foi dado para os seus, mas eles não receberam. Não despreze esse legado. Valorize essa palavra. Creia. Olha só, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. Então, esse Espírito hoje está pleno em nós. Porque Jesus já morreu, já ressuscitou e já se tornou um Espírito. Ele está pleno em mim e você. Ele está borbulhando dentro de nós. Mas existe uma barreira. A barreira é a carne. A carne para nada. Você acredita nisso? Eu acho que nós não vivemos isso ainda. Nós ainda confiamos na nossa carne, nossa capacidade, nossa experiência. Mesmo as coisas positivas se tornam uma barreira, um impedimento para o Espírito agir. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, são Espírito e são vida. Entrar nessas palavras, irmãos, nessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, fazer essa vida circular, vai produzir milagres. Coisas espantosas vão acontecer aqui no Gama. A gente está preocupado, com medo disso ou daquilo, sei lá, o que será de nós. Irmãos, tem milagres para acontecer. Ó Senhor Jesus, basta nós cremos nisso, receber essa palavra como nosso legado. Não despreze essa palavra, não despreze esse legado que o Senhor está dando para nós, né? Fábio leu em Hebreus, né, para nós. Vou só reforçar o que ele já leu no início. Hebreus 11. Pela fé entendemos, 3, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir, das coisas que não aparecem. Então a palavra, ela tem o poder de substanciar, de materializar, de tornar real todas as coisas. A palavra faz isso. Quando nós cremos. Quando você crê, a sua fé na palavra tem esse poder de substanciar as coisas, né? Senhor Jesus. O que fazer? Voltando no capítulo 2 de Hebreus. É poder demais. É a suprema grandeza, é o sobrenatural que está disponível para mim e para você. 2:1. Por esta razão importa
que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, nos tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o seu castigo, como escaparemos nós? Esse eu quero destacar aqui. Se negligenciarmos tão grande salvação. Irmão, se nós temos essa palavra, se nós temos essa suprema grandeza do poder de Deus disponível para nós, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligencie isso. Não seja indiferente. Não seja incrédulo. Receba a palavra profética como esse legado de Deus para a igreja hoje, para realizar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos sentar nessa palavra. Amém? Então o nosso desafio hoje é esse, né? De fato, ter a experiência com a palavra que faz a obra de Deus. Nos libertar da nossa carne, nossa habilidade natural, né? Paulo reforça isso em 2 Coríntios, né? Para terminar essa parte, Senhor Jesus, quando ele fala do ministro da nova aliança, capítulo 3, versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Essa é a minha experiência e a sua experiência. A palavra está aí, o Espírito está aí, mas em quem você está confiando? Em quem você está crendo? Ó Senhor Jesus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Esse é o nosso problema. O nosso viver ainda, ele parte muito de nós. O nosso serviço a Deus, ele parte muito de nós. Ó Senhor Jesus, o nosso viver cristão ainda é baseado na nossa força. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Jesus é o Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, essa virada nós temos que fazer. Por isso nós estamos sendo levados para imergir na palavra. Não é pouca coisa você pegar a sua imersão diária. Isso é um exercício diário. Pegar a palavra profética e imergir nela. Pegar a Bíblia, pegar o alimento diário, pegar o falar atual de Deus. Entrar nessa palavra. Gritos de guerra. Dormir com Deus, acordar com Deus, transcrever tudo que for necessário para entrar nessa palavra. A palavra entrar em nós. E produzir um viver segundo a suficiência que vem de Deus. E não segundo a sua suficiência. Ó Senhor Jesus, que tal? Vamos exercitar mais isso? Vamos viver sobrenatural? É isso aí. Jesus pegou aquele grupo ali e chamou para o vem ver, vem ver. Vem ver. Está nos chamando hoje, né? Vem ver. Vamos entrar? Viver isso? Jesus é o Senhor. É um sentimento, um resumo do encargo que o Senhor tem dado para nós esses dias, né? E foi bastante reforçado na conferência, né? O tema da mensagem, né? Que não está aqui, que é o casamento em Caná, também tem tudo a ver com esse encargo. Porque nesse casamento, nessa mensagem, o Senhor nos mostrou ela sob um novo ângulo. Eu creio que os casais foram ajudados essa semana, né? Uma palavra de aplicação para os casais, também para as famílias. O nosso viver humano como um todo. Mas, na verdade, o encargo aqui do Senhor nessa palavra é nos mostrar aquilo que Ele deseja fazer em nossa vida da igreja, por meio da sua palavra. Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, essa mensagem expõe a nossa vida da igreja. Como está o nosso viver da igreja? Não é só para os casais essa palavra.
É para todos nós. Como está a nossa vida humana? Nossa vida familiar, nossa vida social? Como está? Está cheio da realidade de Cristo? Ou o vinho acabou? Está fluindo? Rio de água viva? É uma festa? Ou o vinho acabou? Ó Senhor Jesus. Às vezes o vinho acaba, né? E você continua. Você acostuma. E você vai viver na vida da igreja assim, na sua vida de reuniões, sua vida familiar, sua vida social, normal. Tal. Como aquele grupo de religiosos que estavam ali quando Jesus esteve na terra. Você acostuma. E chega ao ponto de quando aparece a palavra, você rejeita. Ó Senhor, porque você fica preso numa tradição. Muitos casamentos se tornaram uma tradição. Muitas famílias se tornaram uma tradição. O lugar que nós mais vivemos na alma é a nossa casa. Não é? Onde você se solta, você fala o que você quer, você briga, você discute, você explode. Não é isso? Onde menos tem Cristo, infelizmente, é a nossa casa. Na reunião, tem Cristo, amém. Graças ao Senhor pelas reuniões. Mas a nossa casa tem que ter Cristo também. Cristo tem que preencher a nossa casa. Marido e mulher tem que escutar Cristo. Pais e filhos têm que escutar Cristo. Irmãos têm que escutar Cristo. A nossa casa tem que ser um lugar cheio de Cristo. Se não está cheia de Cristo, o vinho acabou. Ó Senhor Jesus. Então essa palavra é uma palavra também para mexer conosco, né? E o elemento central aqui é a palavra. Isso nós nunca tínhamos visto, né? Já vi esse texto sobre várias vertentes, sobre vários ângulos, né? Para a palavra evangelística, para casamento, palestra. Mas aqui existe algo essencial para o nosso viver hoje. A maneira como nós lidamos com a palavra. Tem lições preciosas para nós aqui. Senhor Jesus. Amém. O vinho acabar, irmãos, diz respeito a quando eu e você, quando o nosso viver perde o propósito para o qual Deus nos chamou. Então você como casado, ou como solteiro, ou como pai, ou como filho, qual o propósito para o qual Deus te chamou? O Pedro fez essa pergunta para os adolescentes na conferência. Qual é a vontade de Deus? Eles responderam na ponta da língua. Cristo encabeçar todas as coisas por meio da igreja. Eu pergunto, Cristo está encabeçando todas as coisas da sua vida? Ele está preenchendo todos os espaços da sua vida? Se isso não está acontecendo, eu lamento dizer que o vinho acabou. Está faltando vinho. Está faltando essência. Ou tem outro vinho, que é o vinho do mundo, né? Pode ter até um vinho aí. Um vinho que nos engana. Ó Senhor Jesus. É João 2, né? João 2, 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Olha que ela percebeu, né? Ela teve o discernimento de perceber que acabou o vinho. Nós perdemos até o discernimento. O vinho acabou e você não percebe que o vinho acabou. Você insiste no viver sem realidade. E falando para os casais, nesse momento,
Talvez o motivo de muitos casamentos acabarem está aqui. Porque o vinho acaba e o casal não percebe. E que insiste na força natural da carne. E isso pode levar ao fim do casamento. Ou pode levar um casamento também sem realidade, sem vinho. Um casamento que se mantém aparentemente. Ó Senhor Jesus. Ou uma casa que vive na esfera natural, sem Cristo. Está na mesma categoria aqui do vinho acabar, né? Olha só, Efésios, vamos lá, capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos fazer a virada, amém? Vamos acordar? Ó Senhor Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nesses, sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só. Aqui, ele nos jogou para Efésios 1. Compreender qual é a vontade do Senhor. Ou você está vivendo isso, ou você está vivendo o vinho do mundo. Está se embriagando com o mundo. Não é só o mundo negativo, não, de pecado, não. É o mundo natural, nas suas vertentes todas aí. Consumo, sei lá. Até mesmo a vida religiosa. Uma vida da igreja religiosa também, eu podemos classificar aqui. Viver uma vida da igreja religiosa também é uma forma de mundo, de vinho. É uma forma de vinho também. Ó Senhor Jesus. Somos vivos dessa condição, amém, irmãos? E a maneira é procurai compreender qual é a vontade de Deus. Procurai. E o alimento já nos ajudou, né? Vai para a palavra. Imerge na palavra. Casal imergindo na palavra. Família imergindo na palavra. Entrando na palavra. Saindo de um viver religioso. Pregando o evangelho juntos, orando juntos, servindo juntos, reunindo. Ó Senhor Jesus. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade está aqui. Efésios 1, só comentei, mas não li, né? Versículo 10. 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, casamentos, marido, mulher, filhos, pais, solteiros, está aqui, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, convergir nele, encabeçar nele, essa é a vontade de Deus. Adolescentes, jovens, né, estão na fase de estudo, vestibular, faculdade, não sei, mercado de trabalho, tem que convergir em Cristo. Convergir em Cristo. Deixa Cristo encabeçar. Isso vai te salvar do vinho do mundo, né? Ó Senhor Jesus. Essa é a experiência. O que mais que tem aqui? De lições para nós na festa em Caná. A presença de Jesus no casamento significa que ele precisa preencher toda a nossa casa, todo o nosso viver. Não é isso? João 2. Vou aprofundar nesse item, né? Que eu só citei. João capítulo 2, versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Essa frase aqui
Parece ser uma frasezinha à toa, mas ela tem um sentido espiritual tremendo. Jesus foi convidado com os seus discípulos, ó Senhor Jesus, para aquela casa, para aquela conjuntura, para aquela vida, aquele casamento, aquele viver humano, aquela situação. Ó Senhor Jesus, ele foi convidado. E esse Cristo que chegou aqui é a palavra. Até me lembro quando o irmão Pedro falou essa mensagem, né? No início ele falou sobre os adolescentes, né? Ele falou: olha, se está difícil, convide Cristo e os adolescentes. A coisa funciona. Mas a coisa está tão complicada na sua casa, leva a turma fazer um grito de guerra lá, para mexer com você, despertar você. Tem que ser adolescente que está pegando fogo, né? Que está imerso na palavra. Ó Senhor Jesus, convide Cristo, né? Isso é o sentido de Efésios 3, não é isso? Efésios 3, vamos lá? Falei que o ângulo dessa palavra é totalmente diferente do que nós vimos até hoje, né? A festa de Caná agora está relacionada com Efésios, né? Amém? Ó Senhor Jesus, Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Você quer mudar seu casamento, sua vida humana, familiar? Cristo tem que habitar no vosso coração. Começa no coração. Se o seu coração começar a alimentar dúvidas, acabou. Saiba disso. Se você alimentar dúvidas no seu coração, acabou. Vai começar a aparecer desculpas. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o quê? Começa, não tem o quê? Começa. Vai distanciando da palavra profética, das reuniões, das conferências. Todos que saíram, começou aqui. Fatal. Começa no coração. Convide Cristo. Cristo tem que habitar no coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que é a essência de Deus, irmãos. Isso aqui é o próprio Deus, é a palavra que excede a todo entendimento, não é conhecimento humano, não é teologia, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí sim, aí você vai ver, aí vai ter o vinho, a água vai ser transformada em vinho. Daqui a pouco é um pontinho que eu vou falar sobre isso, né? Aí vai mudar, porque Cristo vai preencher todas as coisas no nosso viver. Aqui sim, uma casa com realidade, um jovem com realidade, um adolescente com realidade, uma mãe com realidade, um pai com realidade, um casal cheio de realidade. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso desafio. A experiência de encher as talhas está relacionado com crer e obedecer à palavra profética. Amém? Então, para fazer um milagre, para restaurar aquela situação, houve um processo. É o processo do vem e vê. É o processo da virada que nós temos que fazer. Que eu e você temos que fazer isso aqui. E é um processo da palavra. Entrar na essência da palavra.
né? Então, voltando lá em João 2, né? Amém? Capítulo 2, versículo 5, né? Em diante fala, do 5 a 8. Então, ela, que é a mãe de Jesus, aquela que disse, que percebeu que o vinho tinha acabado. Graças a Deus. Primeira coisa é você perceber que o vinho acabou. Não insista mais. Essa mesma que percebeu isso, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia! Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, era o ritual deles. E cada uma levava umas 2 ou 3 metretas, que eu não sei o que é. Não sei se é uma medida lá. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Amém? Mas que comando estranho é esse? Que negócio é esse de grito de guerra, de imersão, de folhinha? Que negócio é esse? Que negócio é esse de posso orar por você? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Olha, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, é um treinamento. É um treinamento para a obediência, para crer, para fazer a virada. E eles fizeram. Ó Senhor Jesus. Então nos determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Parece coisa de bobo, né? Encher umas talhas de água e depois levar para o mestre-sala. Você faria isso? Sabe que você faria isso? Aí eu faria. Será que você faria? Senhor Jesus. Olha que não. Isso é o quê? É obediência. Estamos sendo treinados à obediência. A simplicidade, irmãos. Ó Senhor Jesus. E nesse sentido, né? Estamos aprendendo com as crianças e com os adolescentes. Está começando uma nova cultura na vida da igreja. E Deus está fazendo isso para nos expor mesmo. Ele está pegando crianças e adolescentes para nos expor. Não é que eles são melhores, não é para expor a nossa velharia. Para gerar alguns Josués e Calebes. Despertar o espírito de alguns Josués e Calebes. Porque eles são simples. Eles estão lidando com simplicidade na palavra. É para repetir, é para pegar essa frase, vou pegar a frase e vou falar. Vou orar, vou crer. Isso faz diferença. Isso nos purifica, irmãos. E interessante, né? Que associando com Efésios também, né? Capítulo 5, nos mostra o quê? Que a palavra, ela é como um jato. Amém? O que diz aqui? Efésios 5, 25. No contexto do marido e mulher, né? Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, irmãos. Então aquelas talhazinhas ali, parecia algo besta, mas tem sentido espiritual. Aquele ritual de purificação era apenas uma sombra do que a palavra pode fazer. Ó Senhor Jesus. Vamos ser purificados por meio da palavra. Quando você crê, obedece, a palavra te purifica. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos aprender a ser simples. Fazer as loucuras que tem que fazer. Crer, não questionar. É aquele hino que fala: todo questionamento, toda mornidão, que mais? Cairão. Tem que cair. Todo questionamento, toda mornidão tem que cair.
toda dúvida cair por terra, sermos purificados pelo jato da palavra, diariamente chegando. Ó Senhor Jesus. E ainda aqui, para terminar, a transformação da água em vinho. Diz respeito, irmãos, ao Senhor nos tirar de toda a vida da igreja tradicional. Amém? Para uma vida da igreja plena. Senhor Jesus, chega de uma vida da igreja religiosa. Aquele vinho lá, aquela água lá, representava isso. Na verdade, o vinho que acabou, aquela água era uma coisa só. Não tinha Cristo, não tinha vida, não tinha realidade. João 2,9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Aleluia! A água transformada em vinho. Chega de uma vida da igreja tradicional, morta, religiosa, doutrinária. Chega, não sabendo de onde vier, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado da água. Chamou o noivo. O que está acontecendo aqui? Parece que eu estou louco. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ó Senhor Jesus, agora sim, o melhor vinho. Agora sim, uma verdadeira vida da igreja. Um verdadeiro casamento. Uma verdadeira paternidade. A Ludmila tem nos ajudado, e ido para nós os artigos aí. Muito bom. Muito bom, muita ajuda, muita luz. Mas, irmãos, tem que nos encher da palavra. Se não encher da palavra, é apenas um bom discurso. É uma boa orientação. Mas não tem graça para fazer. Vira vinho, e o vinho acaba. E vira água. Ó Senhor Jesus. Mas o vinho do Senhor é melhor. O Senhor quer transformar essa água em vinho. Ó Senhor Jesus. Quer nos dar realidade. Irmãos, grande é esse mistério. Olha Efésios. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas não é qualquer igreja, não. Não é um vinho qualquer, não. Não se acomode com a vida da igreja pobre, medíocre. Lembra de João 14? O Senhor quer fazer obras maiores por meio de nós. Ele quer nos dar a suprema grandeza do seu poder. Ó Senhor Jesus. Terminar com Efésios, Efésios 1. Isso é igreja. Isso é casamento. Isso é vida humana, cheia de Cristo. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Começa no coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O vinho não pode acabar. Ó Senhor Jesus. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O seu legado. É a palavra profética, é o nosso legado. É a nossa riqueza. Qual é a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual estabeleceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se ou sentar-se à direita dos lugares celestiais. Amém. É sobrenatural. Amém. É para viver o invisível, irmãos, na dimensão do Pai.
acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça, sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É isso aqui. Nada mais, nada menos que isso, irmãos. É isso que nós precisamos hoje, né? Nos encher de Cristo. Viver a plenitude de Cristo. E para terminar ainda, agora eu vou terminar mesmo, João 7, né? João 7. Terminar com João, né? Nos escritos de João. João 7. Ó Senhor Jesus. 37, no último dia, o grande dia da festa. Era outra festa aqui, era uma festa, não era a festa de casamento, mas era uma festa. Mas também o vinho havia acabado. Uma festa sem vinho. Senhor Jesus. Porque eles estavam cansados, insatisfeitos. Olha aqui, nessa festa aparentemente não acabou o vinho. O vinho físico não acabou. Mas o vinho espiritual acabou. Era uma festa religiosa. A nossa vida da igreja não pode ser uma vida religiosa. O nosso casamento não pode ser um casamento religioso. Não pode. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, ó Senhor Jesus, quem crer em mim, crer nessa palavra, receber essa palavra, acolher essa palavra, entrar na essência dessa palavra, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Jesus é o Senhor. É isso aí. Nada mais, nada menos que isso, irmão. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o vinho do Senhor. É o melhor vinho. É o fluir da vida, né? É o transbordar da vida. Jesus é o Senhor. Se eu possa nos ajudar a entrar nessa essência, né? Isso aqui não é uma experiência mística, não, viu? É uma experiência diária na palavra, crendo na palavra, orando a palavra, orando com as pessoas a palavra, pregando essa palavra, servindo com essa palavra, tudo por meio dessa palavra. Jesus é o Senhor.